Boa tarde para todo mundo que está acompanhando mais uma ao vivo aqui, né? Mais uma live conosco do Por Dentro dos Esportes. Eu sou uma das ADMs, a Valesca Guei, e daqui a pouco vai estar entrando o nosso convidado de hoje, o Rodrigo Bueno, ele que é comentarista na Fox Sport, e aí ele já está entrando na live para poder conversar com a gente sobre a carreira dele, sobre o campeonato alemão e tudo isso que vem acontecendo no nosso futebol, tanto brasileiro quanto alguns acontecimentos internacional. E aí ele vai estar entrando na live agora para conversar com a gente e falar sobre isso. Para todo mundo que está entrando agora, uma boa tarde. Ele vai entrar agora na live para conversar com a gente. A gente está só aguardando o Rodrigo poder entrar. Rodrigo, boa tarde, tudo bom? Tudo bom? Boa tarde, Valesca, pessoal que está acompanhando nossa live aqui no Por Dentro dos Esportes. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a live. Boa tarde ao nosso convidado especial aqui no Por Dentro dos Esportes. Mais uma live que estamos fazendo. Eu sou a Valesca Guei, uma das administradoras do Por Dentro dos Esportes. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a carreira do Rodrigo. Ele, que é comentarista na Fox Sports, já passou, tem um currículo imenso aí no futebol, no jornalismo. E, além disso, a gente quer falar primeiramente sobre o que vem acontecendo no futebol. E como você acompanha, como você comenta o futebol alemão, eu queria logo de cara saber de você sobre a sua percepção da volta do campeonato alemão. É uma Superliga, é um campeonato imenso que a gente não pode nem mensurar. E aí, como é essa volta para você? Você achou que foi precipitado? Se voltou realmente no momento realmente, eles se prepararam para poder voltar. Qual é a tua opinião, Rodrigo? Bom, a Alemanha, dos países da Europa, talvez seja o que tenha lidado melhor com a questão do coronavírus. Eles tiveram muitos casos, o Brasil já superou a Alemanha em número de casos, mas porque a Alemanha desde o começo fez muitos testes. Então o número dela foi rapidamente elevado de casos porque tinha muitos testes. Mas lá a questão do isolamento, o governo foi muito firme, forte, rápido. Mais um gol da Angela Merkel aí como política, lidando muito melhor com a situação do que o Boris Johnson, por exemplo, no Reino Unido, ou com o Donald Trump nos Estados Unidos. Então a Alemanha sofreu um pouco menos, né? Teve o impacto para ela foi menor do que na França, na Espanha, na Itália, Bélgica, Holanda, outros países ali perto que tiveram mais problemas para controlar essa situação. Então, até por isso, acho que é meio compreensível que a Alemanha, dos campeonatos mais importantes, das ligas mais importantes, seja que volte primeiro. Também tem a ver com a organização da liga, com a seriedade dos clubes. Eles estão levando muito seriamente isso. Já tivemos dois técnicos nessa volta que simplesmente porque saíram do hotel, e até com razão, né? Tipo, o técnico do Augsburg, sabe, saiu. No caso, né, o técnico do Augsburg, eu não sei exatamente porque ele saiu do hotel, mas ele saiu do hotel, quarentena de novo, não pôde ir para o jogo, né? Técnico do União Berlim saiu para ir no funeral do sogro. Saiu, tá bom. Você pode até questionar. Não cumpriu o protocolo, né? Porque para poder. Tá fora. No Hertha Berlim, o Kalu, que é muito bom atacante, um dos principais jogadores do time, ele não cumpriu o protocolo, tá fora, tá suspenso, não sabe quando ele volta, se é que ele vai voltar a jogar no time. Foi visto como uma forma, um péssimo exemplo social. Então, na Alemanha, as coisas são bem mais sérias, assim, né? E isso parte do governo, parte da liga, parte dos clubes, então por isso me parece que é meio que lógico a volta na Bundesliga. Tem o fato do clima, além da situação estar mais controlada na Alemanha, agora está chegando o verão na Europa, então vai ser uma coisa meio que natural os principais campeonatos nacionais da Europa voltarem, talvez uns mais para frente, em junho, julho. A ideia da UEFA é em agosto terminar os campeonatos europeus, a Champions League, Liga Europa, deve ser feito em agosto. Mas então, a pessoa pergunta, poxa, você é a favor da volta do futebol na Alemanha e é contra a volta do futebol no Brasil? Cada lugar tem uma situação, uma peculiaridade. Dentro do Brasil tem lugares em que a coisa está fora de controle, tem lugares em que a situação está um pouquinho mais controlada. No Rio Grande do Sul, que muita gente imaginava que era o campeonato que ia voltar mais cedo,
o próprio governador ele dividiu o estado do Rio Grande do Sul em regiões. Então, tem regiões que estão piores do que outras. Então, em tese, Por poderia. exemplo, né, aqui a gente está todo mundo parado, a gente não pode sair de casa, está tendo rodízio de carros. Então, a gente não pode, nesse momento, comparar com o campeonato alemão. Comparar, vamos voltar ao campeonato aqui no Brasil por conta de tudo isso, né? As atitudes que o governo vem tomando, no geral, sem comparar governo, mas aqui a gente atrasou um pouquinho para poder fazer o lockdown e aí agora já tem muitas mortes, pelo menos no estado que a gente mora, ultrapassou leitos. Então, se a gente vê que já não está, mesmo com o futebol parado, com tudo parado, então não é muito de acordo o futebol, pelo menos aqui, voltar, né? Não, não tem como. O Brasil está num momento quase, talvez, não sei se é o pico ou se vai aumentar, mas o Brasil está com 800 mortes por dia, coisa que a Europa viveu há 2 meses atrás. Os números do Brasil estão crescendo e não tenho dúvida, infelizmente, o Brasil vai ficar em segundo lugar em coronavírus no mundo, só atrás dos Estados Unidos. Vai ficar Estados Unidos em primeiro lugar em número de casos e de mortos. Aí eu acho que vai vir o Brasil já está alcançando daqui a pouco o Reino Unido, tal. O Brasil vai ser o segundo do mundo, lamentavelmente. E muita gente achava, o Brasil é um país quente, o vírus no calor ele não tem muito problema e tal. E você vê a Amazonas tendo problema, Ceará tendo problema, lugares muito quentes do Brasil, mesmo assim o vírus está se espalhando. No começo, E assim. aqui agora, Rodrigo, desculpa interromper, é meio que ao contrário, né? Lá tá chegando o verão e aqui pra gente tá chegando o inverno, então é onde corre o perigo maior do coronavírus se espalhar, já que ele está conseguindo ser tão resistente aqui no calor. Por exemplo, aqui em Pernambuco está super quente e está conseguindo resistir a tudo que está essa quintura, né? Imagina no frio. Então, e tem outra coisa. Eu lembro, eu fiz uma viagem de férias no comecinho de março. Quando eu saí, a gente estava tendo os primeiros casos de coronavírus aqui no Brasil. Foi final de fevereiro. Eu até fui para a Índia, que é um país quente. Eu falei, pô, não vai ter muito problema, embora seja perto da China e tal. O Brasil também não vai sofrer muito com isso. E parecia uma doença muito de lugar frio e de gente que tem dinheiro, gente que viaja, entendeu? E hoje eu estou vendo a situação à distância da Índia e a situação no Brasil. Hoje o vírus está chegando nas favelas, nas comunidades mais carentes. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, no começo tinham casos na Zona Sul e na Barra, né? Visivelmente gente que viaja mais e tal. Pareciam poucos casos. Hoje não. Hoje bairros da periferia, da Zona Oeste do Rio, são os com mais problemas no momento, parece. Então, esse é um problema, né? Você vê, a África é um continente que não foi tão afetado aparentemente, é um medo disso. Se o vírus se espalha em lugares com menos condições, com menos estrutura. A Alemanha, assim como países do primeiro mundo, tem um sistema de saúde muito mais eficaz. Aqui no Rio de Janeiro é quase 100% taxa de ocupação dos leitos. Você vê o Pacaembu em São Paulo deixou de ser estádio para virar hospital temporário. Do Maracanã, a mesma coisa. Quer dizer, é um pouco surreal a gente pensar em voltar ao futebol nessa situação. A gente sabe que o futebol é a coisa, como é que falam, a coisa mais importante dentre as menos importantes, né? Saúde, claro que é em primeiro lugar. Então, enquanto a situação não estiver controlada no Brasil, não dá para voltar. Eu acho que pelo menos mais 2 meses aí, se você fazer uma comparação com a Europa, o tempo que a Europa levou para administrar a situação, acho que pelo menos uns 2 meses aí, eu acho que até junho vai ser difícil voltar. O Campeonato Gaúcho imaginava que ia voltar junto com a Bundesliga, eles estão prevendo agora para julho. Me parece que é um pouco mais factível. E vacina, que é o que vai resolver a questão no mundo mesmo, vacina, sendo otimista, de setembro para lá, outubro para lá. Tem gente que falava em um ano. Tem que fazer um teste, não é simplesmente soltar a vacina, até porque a gente não sabe os efeitos colaterais. Pode até a vacina salvar no momento, mas o efeito colateral ser tão grande que acabe sendo pior. E aí, falando um pouco sobre o campeonato alemão por ter voltado, você diz que é a favor, e falou aí os pontos principais, e eu concordo também, principalmente pelo sistema de saúde não ser tão precário como aqui no Brasil. Mas uma coisa que me deixou um pouco curiosa, Rodrigo, é o fato de, os torcedores não vão poder ir aos estádios, mas eles estão transitando dentro da região deles
mesmo nos dias de jogos. Será que isso não pode fazer um acúmulo de pessoas nos bares, nos restaurantes, as pessoas se unirem para poder assistir o jogo? Porque a gente sabe que futebol é isso. Isso não pode acabar ocasionando a volta do vírus, o crescimento dentro da Alemanha. Eu acho que não. Acho que a sociedade lá é tão certinha, as pessoas são cumpridoras dos seus deveres, tem muita responsabilidade social. Eu acho que todas as normas que foram impostas vão ser cumpridas. Quem descumprir, como eu citei alguns casos, de jogador, de técnicos, cumpre a pena e acabou. Né? Nesses países não tem muita discussão. Tem um temor, por exemplo, no caso da Inglaterra. O Liverpool, que aliás é meu time na Inglaterra, nunca foi campeão da Premier League. Então tem gerações de torcedores do Liverpool, nunca viram o Liverpool ser campeão inglês. A última vez foi em 1990. E o Liverpool está 2 vitórias de ser campeão inglês. Né? Por questão de 2 semanas ali, o Liverpool não foi campeão antes. E então, como é que você faz? Imagina a loucura que está a torcida do Liverpool para sair na rua festejando o título. Então, se voltar à Premier League, o Liverpool vai ser campeão. Ele pode até perder todos os jogos, acho que ele vai ser campeão. Imagina você vai segurar a torcida do Liverpool. Você faz um jogo no Anfield do Liverpool, ele foi campeão, portão vazio. Realmente é difícil você controlar uma torcida dessa que já é apaixonada, que já está numa seca de títulos, está desesperada para comemorar. Nesse caso, eu estou dando um exemplo de um caso meio que extremo, né? Que não sei se vai ter reunião em pub, as pessoas vão, se dane o vírus, o Liverpool é campeão e tal. Mas no resto, eu acho que o término dos campeonatos deve ser feito com sobriedade. Assim, na Alemanha você não vê muito clima para isso. Acho que a coisa vai funcionar bem. O campeonato está disputado. Daqui a 2 rodadas a gente tem o clássico Borussia Dortmund contra o Bayern de Munique. Vai ser nesse esquema que a gente viu. Tem gente que falou, pô, o jogo está meio morno. Claro, a atmosfera é outra. A Bundesliga é um campeonato que tem mais de 40 mil torcedores por partida. Os estádios estão sempre cheios. Taxa de ocupação de quase 100%. Aí você vê o jogo sem ninguém, a comemoração, todo mundo longe um do E aí, outro. você acha que essa falta de torcedores dentro do estádio vai afetar ou já afetou? Porque a gente viu, por exemplo, o Chelsea 04 meio morno, meio aquele negócio meio que estamos aqui, mas não estamos. Será que isso afetou a falta de torcida? Porque, por exemplo, aqui a gente sabe que a torcida empurra o time. Você acha que lá, por não ter torcedores, deu aquela esfriada no campeonato em si? Ou você acha que não? Eu acho que depende de time para time. No caso do clássico, o Dortmund contra o Schalke, primeiro é o seguinte, o Dortmund é muito mais time que o Schalke, né? O Dortmund disputa o título, o Schalke tá brigando mais embaixo. É um time grande de tradição, mas tecnicamente é muito inferior ao time do Dortmund. Então não é estranho o Schalke tomar 4-0 do Dortmund. O jogo foi no campo do Dortmund, e aí você vai falar, quem sentiu falta da torcida de mais de 81 mil pessoas por partida. Então, nesse jogo, o fato de não ter torcida, em tese, teria prejudicado o Dortmund, não o Schalke. O Schalke tem outros problemas. O goleiro falhou muito, o Schubert, o Nubel, que é o melhor goleiro do time, foi negociado com o Bayern, então tá escanteado. Então, Então, o jogo que eu então comentei... isso mostra, Rodrigo, isso mostra que independente de ter torcida ou não, o time sim está com toda a força, com todo o gás. Isso, a parte da torcida, se influencia, é importante, tem outro ar quando a gente vê a torcida dentro do estádio, mas isso não influenciou nesse jogo. Possa ser que quando tenha o clássico do Dortmund com a Borussia influencie ou não? Ou você acha que lá na frente não vai influenciar por ser um clássico? Eu acho que varia de time para time. Eu comentei o jogo domingo do Union Berlin contra o Bayern de Munique. O Union Berlin é um time que tem uma torcida raiz, é uma torcida fanática doente, que lota seu estádio. Eles compram ingresso até de torcedor que já morreu, porque a primeira temporada do time na primeira divisão, então eles esgotaram os ingressos, todo mundo louco para ver o time pela primeira vez na primeira divisão. E muitos torcedores que morreram e sonhavam em ver o União Berlim na primeira divisão, eles estão comprando ingresso. O time tem renda maior até do que a que teria de capacidade do estádio. E é uma torcida participativa, ativa, é um time fraco tecnicamente, mas que tem muita vontade, muita garra. Então ele jogar sem torcida, para ele é pior. No estádio dele, a torcida é uma torcida que faz diferença. Para alguns times fazem mais que outras, entendeu? Aqui no Brasil a gente pode levar a mesma coisa. Quando voltar ao futebol sem torcida,
tem times assim, se você vai jogar com o Corinthians em Itaquera, mesmo o Corinthians não tendo um time forte, ganhar do Corinthians em Itaquera é muito difícil. E a torcida normalmente tem sempre 30 mil, mais de 30 mil de média, e é uma torcida no Brasil mais ativa, que participa mais, ajuda a empurrar o time e tal. Você tira a torcida do todos os jogos do Corinthians, é um prejuízo grande financeiro, né? O dinheiro vai para pagar o estádio, e também para o time. Aqui no Brasil ainda tem muito disso. Então, os adversários se sentem um pouco mais à vontade, com mais confiança, tem menos pressão. Então varia de time. Tem time no Brasil, você vai jogar às vezes contra. Eu não quero citar nomes para não parecer chato. São Caetano, quando jogava na primeira divisão, a média de público era pequena. Então, São Caetano, você tira o público do São Caetano, joga sem torcida para ele, é quase que a mesma coisa do que jogar É contra. diferente. Entendeu? Ele não exerce o mando dessa forma. Tem outros times emblemáticos aí que são assim, times que têm uma taxa de ocupação pequena, mesmo quando jogam na Série A. Então, para esses times, não vai, tecnicamente, não vai alterar. Tem time que vende mando, né? Ele tem um mando de campo no Brasil, é uma farra, eu sou contra isso. E dá um mando pro Tó, especialmente Flamengo, Corinthians, ó, joga em Brasília, joga em Manaus, joga em Londrina. O cara nem faz questão de ter o mando, né? Então, para esse time, não faz diferença. E aí, a gente já viu que nessa volta, como você comentou, você está mais no dia a dia do campeonato, você acompanha, você gosta, você comenta. E aí, para você, nesse momento, a torcida não fez tanta diferença, primeiro porque não, ele estava como um visitante e não como mandante, então. E outro é que ele está ali no meio da tabela, não tem aquilo lutando pelo primeiro lugar, Rodrigo. Mas aí falando sobre expectativas versus realidade. Como foi essa expectativa? Porque a gente viu que a imprensa toda anunciou, a imprensa toda falou sobre isso, e foi aquela expectativa, porque é uma liga enorme, é uma das maiores ligas que a gente conhece, um dos maiores campeonatos que a gente conhece, que a gente acompanha. E como foi essa expectativa, falando mais dos bastidores, para você? Expectativas versus realidade. A expectativa foi enorme, assim. Eu já tenho mais de 20 anos comentando jogos na TV e esse foi um dos mais, assim, históricos para mim, importantes, que eu tive mais responsabilidade por uma série de fatores. Primeiro porque é o primeiro jogo que eu comentei de casa, né? Então, você não tem uma imagem, entendeu? Parte técnica, tecnologia, que eu odeio informática, entendeu? Eu sempre fui contra até fazer live, porque eu não gosto muito de coisa. Aliás, hoje eu tive uma péssima notícia, meu WhatsApp foi hackeado, por exemplo. Eu odeio tecnologia. Então, eu tô meio mal, tem que resolver essa parada aí. Então, tem aqui em casa, junto com um colega da Fox, que trabalha na parte técnica, a gente montou aqui tudo, mas a gente morre de medo de cair uma conexão, de cair a luz, entendeu? Não é uma estrutura que nem tem uma televisão poderosa, um canal como o Fox Sports. E também, assim, o mundo inteiro estava de olho na Bundesliga, como nunca teve. É um dos principais campeonatos do mundo, mas tem muita gente que não vê. Esses jogos da primeira rodada, sobretudo, mesmo quem não acompanha o campeonato alemão estava vendo, mesmo quem não gosta de futebol estava vendo de curiosidade, como é que é um jogo com pandemia? Será que vão comemorar, vão ficar junto, vai ter máscara, vai poder cuspir no chão? Entendeu? Sei lá, a Coreia voltou com o futebol umas 2 semanas, foi a maior audiência da história. Nunca tanta gente viu o campeonato coreano. Gente com saudade de ver futebol, qualquer futebol que passa na TV, o cara vê. Então você imagina, se o campeonato coreano gerou uma expectativa e uma audiência recorde, eu acompanhei antes da transmissão de domingo números na Europa, assim, tipo, praticamente dobrou o número de audiência. E nem estava jogando o time que é o que dá mais audiência na Alemanha, que é o Bayern de Munique. Jogos do Bayern de Munique são os que têm mais apelo no mundo. Eu não vi a audiência de ontem, não sei como é que foi, mas eu imagino que tenha sido expressiva por conta desse público. Quem acompanha já ia acompanhar mesmo, e muita gente para ver. Imagina, o cara, pô, como é que Saudade do futebol. A é saudade do futebol. pelo? Então, Porque, vamos ver assim, se der certo essa volta do futebol na Alemanha, as pessoas vão falar, realmente a Alemanha é um exemplo. Vamos olhar tudo que eles estão fazendo, banco de reservas, técnico aqui, uma distância, outro cara aqui, arquibancada vazia, os jogadores do banco de reservas ficam na arquibancada, cada um num lugar, entendeu? Vão tentar seguir todos esses exemplos e copiar. Agora, se der errado, começa a aparecer muito caso, como você falou, volta o coronavírus, os times vão estar sempre fazendo testes.
começa a aumentar o número de casos de novo. Aí parar de novo vai ser a solução e vai ser uma tremenda frustração, né? Então, todo mundo está de olho no campeonato alemão para ver o que vai acontecer. O que acontecer lá vai servir de modelo e exemplo para o mundo. E eu estava acompanhando o jogo, eu só não me recordo agora do time, porque eu vinha acompanhando, e aí teve a parada e a gente começou a acompanhar novamente, e eu esqueci, nesse exato momento esqueci o nome do time, mas aí teve a comemoração do gol, e eles se abraçaram e se esqueceram simplesmente que não podem se abraçar, que não pode ter esse contato, Não foi os jogadores. o, Como não foi o Hertha Berlim que o Matheus foi o Brasileiro resto, o Ibsevic pulou em cima dele e tal. Ele fez um passo, né? foi esse mesmo. Eu Então. estava acompanhando, apesar de eu não acompanhar muito esse time, eu acompanhei esse jogo para poder ver como ia ser essa volta do campeonato, e porque a gente iria falar um pouco sobre o campeonato alemão. E aí eu vi que eles se abraçaram, foi aquele maior tumulto, um em cima do outro, próximo, e eles estavam sem máscaras. O time pode levar alguma punição, porque, por exemplo, aqui no Brasil, se eles fizerem alguma coisa contra a regra pode levar um cartão amarelo, um cartão vermelho. Lá, vai levar, tem alguma coisa escrita num protocolo que faça o time não fazer isso, ou vai mesmo da consciência do time, dos jogadores? Bom, até agora, o que eu tô vendo são os casos que eu te falei, tem umas punições já previstas, assim, que é algumas ligadas com a área de saúde. O time tem que ficar confinado num hotel. Uma questão mais até médica do que de clube. Tem jogador, o caso do Calu, que ele postou acho que no Instagram dele uma foto que parecia ele numa imagem perto de outras pessoas. Quer dizer, ele rompeu ali a questão de distanciamento e ele meio que se entregou nas mídias sociais. Aí o clube que puniu, não foi nenhuma regra da Bundesliga, agora é assim. Teve gente, por exemplo, o Falcão Garcia, atacante colombiano, ele postou uma coisa e muita gente refletiu. Ele falou, poxa, é uma hipocrisia, né? Tem uma falta, tá todo mundo na barreira tá todo mundo junto, um do lado do outro, do mesmo time, né? Por que na hora do gol tem que ficar afastado? Aí eu até pensei, poxa, é verdade, né? No escanteio, o jogo rola, tem contato, na hora do gol, os caras, por que não podem ficar mais perto e tal? Aí eu entendi, a Bundesliga tá querendo dar um exemplo, é uma questão de consciência social, né? Então tem esse lado também. E aí o Ibsevic, por exemplo, ele pulou em cima do Matheus ali na hora do gol e não atendeu esse exemplo. Mas não sei se nesse caso, por exemplo, vai ser aberta uma exceção. Se ele, acho que não vai ser punido. Até agora eu não li nada sobre isso, não vi nada e me parecia seria um pouco de exagero, uma coisa muito especial, pontual. Né? Então. É porque o caso dos técnicos, eles ainda não estavam dentro do estádio, foi alguns dias antes de começar o jogo, então teve essa medida de não colocar eles para irem ao jogo, afastarem eles, botarem eles de quarentena novamente. Mas dentro do estádio, eu acho que não tem tanto problema, porque eles já estão cumprindo essa quarentena, e se eles testaram negativo para a Covid, não tem problema eles estarem perto. Até porque quando eles estão no hotel, quando eles estão comendo, vai ser, eles comem um longe do outro, como é que vai funcionar isso? Para quando ser dentro do estádio, eles terem que ficar longe para algumas coisas e perto para outras. Então, a gente está vendo assim, quem está jogando, joga sem máscara. Quem está do lado de fora, todo mundo de fora, fica com máscara. Os mesmos jogadores titulares, como qualquer outro, quando estiver fora do campo, estão com máscara. A gente vê jogadores chegando no CTs desde no começo, com seus carros, com máscara. Quem tem mais condição, em alguns clubes, estão higienizando os carros, né? Então, até nos carros estão colocando ali, não sei se é álcool gel, qualquer. Estão esterilizando os estádios, os ambientes, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, eu não sei se tem muito clube ou federação com grana, com estrutura para fazer tudo isso, esterilizar de forma correta todos os estádios, todos os centros de treinamento, o carro do jogador, entendeu? Lá tá tendo esse investimento, até porque, vamos falar a verdade, né? Tem muito dinheiro em jogo. Todas as ligas e quase todos os dirigentes de clubes querem de qualquer jeito voltar ao futebol para cumprir os contratos vigentes e para ter dinheiro, né? Então, o caso da Bundesliga,
Eles querem terminar até o final do mês que vem, final de junho. Então, pelo menos, você vai ter prejuízo. Todo mundo perde nessa pandemia, já perdeu e está perdendo. Mas pelo menos o dinheiro da TV entra. É o que clubes no Brasil queriam. Vamos terminar os estaduais, porque está todo mundo em crise, cortando salário, mandando embora funcionário. E parcela de televisão, de cota de TV que não entrou, só vai ser paga se terminar o estadual. Então tá tudo, não, volta de qualquer jeito, sem público, põe os caras lá e tal. Então vamos ver como é que vai ser esse final. Isso tá igual para todo mundo quer voltar por questão financeira. Essa é uma questão, aí a gente vê que é por uma questão financeira, mas que isso pode ocasionar um problema maior mais na frente. Porque se os clubes daqui não têm essa estrutura, não tem. Porque a gente vê que lá na Alemanha tem essa estrutura, tem realmente, por ser uma liga enorme, que a gente não pode nem comparar com alguns campeonatos, infelizmente, daqui. Infelizmente, a gente não pode, por ser tão desvalorizado, e se a gente libera o futebol no Brasil, e aí vai acabar liberando de todo jeito, e isso pode prejudicar o time, porque se ele libera de qualquer jeito, mesmo que não tenha torcedores dentro do estádio, o time pode ser prejudicado mais na frente, porque pode ter realmente um surto dentro do clube, e a gente viu jogadores de clubes de Série A tendo coronavírus. Então, imagina a realidade não só da Série A, mas de todas as séries e dos campeonatos menores que existem se for liberados. Tem muito jogador que tá com medo. Medo de voltar a jogar, de ficar exposto por conta própria, pela família. Teve garoto da base do Flamengo que a mãe morreu. Aí todo mundo, mas isso não conta, morreu a mãe do garoto. Os jogadores também têm família, visitam suas famílias. Então, se tem alguém na família, para você levar para o clube e vice-versa, é um palitinho, né? Muito fácil. Então, é um negócio muito complexo. Tem jogador que tem coragem, já tem estofo, já é mais experiente, já tem uma boa situação financeira. Ele vem a público e fala, eu sou contra voltar. Agüero, por exemplo, na Inglaterra. Acho que está precipitado. Aqui no Brasil, o Nenê, por exemplo, o Nenê do Fluminense, falou assim. Tem jogador que deve estar com medo, mas não tem coragem de falar. Senão, tem dirigente lá, tipo o presidente do Inter, que falou assim, jogador que não quiser entrar em campo pede demissão. Né? Então, precisa ver, tem sindicato de jogador, tá vendo? Poxa, por que algumas funções são preservadas e o jogador tem que se expor? Os jogadores têm que ser ouvidos também nisso, né? Alguns podem não querer voltar, não querer jogar e tal. Então, é um assunto muito delicado. Porque você imagina, tem muito jogador ultimamente que tem entrado na justiça contra os clubes, né? Pedindo salário atrasado, né? 13º, fundo de garantia, todos os direitos trabalhistas. Imagina nesse caso, de repente você pode ter até jogador entrando na justiça falando, poxa, eu entrei em campo, fui contaminado, acabei contaminando parente, perdi parente e tal, porque eu fui obrigado a entrar em campo, porque eu tive que entrar em campo, fui exposto tal. O clube pode ser responsável por isso, algum dirigente, de repente pode ter que se responsabilizar por uma contaminação, eventualmente uma morte. Então, é um tema muito espinhoso. E é um tema que precisa ter muito cuidado, né, Rodrigo? Porque se você expõe os jogadores desse jeito, você expõe a família, você expõe não só a família dos jogadores, vem comissão técnica, vem os gandulas. O clube não, pelo menos aqui, eu não vejo, eu queria saber a tua opinião, não vejo preparado para isso, porque vem gandula, vem federação, por exemplo, aqui tem Federação Pernambucana, aí vem a ambulância, que pode estar tirando uma ambulância para estar atendendo os nossos casos de emergência, que já está faltando ambulância para isso. E aí, nesse momento, eu falo pela nossa realidade daqui. E aí vai comparar com outra realidade que realmente, às vezes, é bem difícil comparar. Vamos comparar o daqui para lá, para a Alemanha. É completamente diferente. Mas que alguns times estão querendo se espelhar e querer voltar de todo jeito, não querem criar protocolos, querem simplesmente voltar e se esquecem que existem diversas famílias por trás de tudo que está acontecendo. Pessoas, seres humanos, né? E tem uma outra coisa, né? O Brasil é um país de dimensões continentais. Se tem como voltar, o futebol no Brasil é estadual. Porque você pega, por exemplo, um time do Nordeste, quantos quilômetros, quantas milhas ele tem que percorrer no Brasil de avião, que está em crise, gera uma crise financeira, agora a crise de pandemia, a gente não vai ter voo toda hora. Isso vale para o Campeonato Brasileiro, Série A, B, C, D.
para as competições internacionais, né? Tem fronteira fechada. Na Argentina não tem futebol até setembro, por exemplo. Então é muito complicado até setembro a gente estar com uma situação resolvida para ter muito voo. Então a única coisa que no Brasil talvez desse até por questão de logística mesmo, só voltar com o estadual, que quase todos estão no finzinho, faltam poucos jogos. No caso do Nordeste tem a Copa do Nordeste, né? Que até teve um plano de tentar fazê-la numa cidade só. Pode tentar fazer como vai ser a Champions League. Estão falando da Champions League ser a final, semifinal, os 4 semifinalistas todos juntos na Turquia, talvez, não sei como é que vai ser. Mas acho que tem que ter primeiro calma e paciência e controlar a situação. Enquanto o Brasil tiver com um número muito alto de casos, de mortes, mais de 15 mil mortos, eu falei, o Brasil vai ficar em segundo lugar, aí, infelizmente, no mundo em número de casos e mortos. Não dá para pensar em voltar ao futebol, sabe? É insano nesse momento aqui. A gente vê que às vezes as pessoas começam a relaxar na questão do isolamento social, mesmo cidades que estão sofrendo bastante, né? Você tem ali 50%, 60% das pessoas aderindo. Então, quer dizer, tem muita gente que, tipo, tá levando de boa, né? Vai de boa. E sempre acho assim, às vezes quem é mais jovem, né? Não tô no grupo de risco, vou lá. Você pega no futebol, praticamente um quarto dos técnicos estão no grupo de risco. Né? Então, presidente de clube, presidente do Inter pegou, presidente do Grêmio pegou, massagista do Flamengo morreu. Então tem muita gente no futebol. A gente pensa no futebol, pensa que é só jogador, né? São os caras atletas, super bem preparados e tudo de 20, 30 anos. E não é, primeiro assim, mesmo essas pessoas correm risco de morrer. Já dá para ver pela letalidade aqui no Brasil alta. Não quer dizer que você é jovem que você está livre de risco. E mesmo assim, um jovem pode ser assintomático e transmitir para as pessoas mais idosas da família dele ou quem tem comorbidades e tal. Então, eu continuo recomendando calma, paciência para as pessoas ficarem em casa. Aqui no Brasil, não recomendo a volta, porque a gente não tem o sistema de saúde da Alemanha, não tem o governo da Alemanha, não tem o rigor, a seriedade da liga alemã. A nossa liga ainda é da CBF, nossos clubes nem têm uma liga, deveriam ter feito uma liga já há muitos anos. Nossos clubes, muitas vezes, têm seus interesses, pensam só em si, não pensam no todo. Então, o cara, para pagar a conta, vai lá, vamos correr risco, sabe? Tá complicado. Então, melhor ter calma aqui no Brasil, muita calma para voltar. E aí, a gente voltando a falar um pouquinho sobre o campeonato alemão, porque a gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil vai ser bastante complicada essa volta. A gente sabe que os clubes não estão preparados para isso. Até os clubes de Série A, que a gente vê jogadores aí com coronavírus. Imagina os times de Série D daqui, do nosso, por exemplo, daqui de Pernambuco, que já enfrenta tanta coisa, já enfrenta tanta dificuldade. Imagina enfrentar isso também. E é aqui que a gente está vivendo um momento meio complicado. Todo mundo em isolamento, pelo menos era para estar todo mundo em isolamento. E a gente vê que tem muita gente que não tem consciência e fica passeando, passeando. Mas falando aí sobre o campeonato alemão, que está sendo alegria a volta dele, está podendo preencher aquele espaço que a gente estava meio coisada, e aquele domingo sem futebol, aquele sábado sem poder ter que assistir desenho, porque não tem outra coisa para assistir. Aí já vai a gente agora assistir futebol, que é o que a gente gosta de assistir, de falar. Eu queria falar sobre o jogador Haaland, ele que foi no jogo no sábado, e ele foi a sensação do jogo. Ele foi falado, ele só tem 19 anos. E aí eu sei que você gosta muito do Lewandowski e tem como comparar ainda ou não, porque a gente sabe que Haaland ainda tá no começo, ele está iniciando, ele tem muita coisa ainda pela frente, e o outro não, ele tem uma carreira, ele já tem aquele espaço consolidado dentro do futebol, ele já está ali, vamos dizer assim, aqui e Haaland está aqui, ou eles estão se igualando nesse exato momento que voltou o futebol. Bom, eu gosto dos dois, né? Não tenho assim eu adoro o Lewandowski, o Haaland não, eu adoro o Haaland. Eu amo futebol, jogador bom, jogador competente, que tem números bacanas, altamente profissionais, eu gosto dos dois. É claro que eles estão em momentos diferentes na carreira. O Lewandowski já é um cara consagrado,
artilheiro, campeão com o Bayern, já era um grande destaque no Borussia Dortmund, já era um grande atacante do Dortmund, jogador de Copa do Mundo, seleção da Polônia, maior jogador do seu país. Quer dizer, ele está num estágio, né, pela idade, pela carreira, tem um currículo mais respeitável. O Haaland está começando agora, mas já começou como um meteoro, como um cometa, né, como a gente fala, né? A brincadeira é cometa Haaland por conta do cometa Harley, que passou a última vez em 86, né? Só daqui a 76 anos, acho. Então a gente está vendo um fenômeno. E é legal quando aparece isso. Quando apareceu o Mbappé batendo recorde de precocidade, campeão do mundo cedo. As pessoas começam a comparar, pegar jogadores do passado para ver quem é o mais jovem que fez gol em tal liga, quem é o mais jovem que fez gol em Copa, quem é o mais jovem que foi campeão de Copa e tal. E o Haaland tá nesse daí. O cara, desde o começo, tem números avassaladores. E aí ele chegou na Bundesliga, que em relação... Ele nasceu na Inglaterra, mas começou a jogar ele preferiu jogar na Noruega. Então ele jogou em times de menor expressão, né? Então você jogar na Noruega, jogar na Áustria, tem um nível menor do que você jogar na Alemanha. Aí ele chega na Bundesliga, vamos ver se esse cara é tudo isso. Aí o começo dele na Bundesliga foi fenomenal. O cara faz hat-trick, Ele gol... em 10 jogos, ele fez 10 gols, não foi isso? Não, Foi. mas eu comentei a estreia dele. Primeiro chute no gol, o cara faz o gol. Aí no primeiro jogo ele faz um hat-trick, sabe? Esse caramba, né? Aí vira o ídolo da torcida naquele momento. Tudo fica voltado para ele nesse momento. Mas comparar agora, não. Ele está muito no início. O Lewandowski ainda tem muita coisa ainda para... já tem a carreira consolidada. O Haaland não. Ele ainda está começando. Tudo tem o seu momento. Talvez ele chegue se ele continuar desse jeito. Eu estou vendo uma mensagem aqui, acho que você está rindo da mesma coisa, mas seus olhos conclua aí. brilham quando fala do Lewandowski. Eu acho olha, meus olhos brilham porque eles são verdes, né? Isso são claros, mas não. Sim, Meu, muito bem. o Van Basten, que era meu ídolo, eu torço para a Holanda, né? E então o Van Basten, para mim... Agora é engraçado, assim, eles têm coisas em comum. Você pode comparar, não tem problema nenhum comparar. São dois homens que têm boa presença diária, mas que não dependem só disso, entendeu? Tem recursos, chuta com a perna direita, chuta com a perna esquerda. Os primeiros gols do Haaland, nenhum deles foi de cabeça. Né? O cara é grandalhão, fica na área lá esperando o cruzamento para finalizar. Não é só isso. Ele tem velocidade, é capaz de dar uma arrancada. O Lewandowski também. Recursos técnicos. Então são jogadores bem qualificados e tem esse estilo, que eu acho que talvez seja uma tendência do futebol agora, de você ter jogador... É sempre legal você ter um centroavante, um atacante, que seja grande, que seja forte e que seja bom tecnicamente. Só que se você para pensar no mundo inteiro, não é tão simples você achar esse tipo de jogador. Tem jogador que é trombador, que usa a imposição física, o corpo e tal, mas na parte técnica deixa a desejar. Né? O cara fica na cara do gol, não sabe o que vai fazer, precisa dar um passe, armar, criar uma jogada, uma visão de jogo ele não tem. E tanto o Haaland quanto o Lewandowski, eles são dessa forma. Se eles precisam trombar com um zagueiro, usar o corpo, tal, não sei o que, eles fazem. Mas se você der a bola no pé deles, eles têm um bom poder de A finalizar, inteligência, né? Eles têm repertório. inteligência, rapidez para poder fazer e dar aquele passe É com, que nem com eficiência. se você comparar com basquete, né? Não sei se você gosta de basquete, o pessoal que acompanha. Antigamente falava, pô, o cara é pivô grandão, vamos botar o cara. O cara tem 2,20 m, põe ele lá. O cara não jogava nada, né? Mas ele tinha 2,20 m, ele pega a bola e põe a bola na cesta. Aí vem, por exemplo, você vê o avanço da evolução do esporte. Você vê um LeBron James. O LeBron James é um gigante, mas ele tem muito mais recurso técnico que tinha o Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal foi um grande pivô, um grandalhão, tal, com o corpo dele alto. O LeBron James, ele tem tanto tamanho, né, força, quanto o Shaquille O'Neal, só que joga mais, tecnicamente ele é melhor. Esses centroavantes, assim, viram estrelas porque, além do corpo, eles têm a parte técnica. Então, tanto o Haaland quanto o Lewandowski são, hoje, já tranquilamente, dois dos melhores centroavantes do mundo. Vão fazer gol aí, né, à torta e direita. Eles vão ser aquela estrela que brilha, aquela estrela. Esse daí é o jogador que faz a diferença dentro do seu time ou não? Não você vê, é o tipo de jogador que falta para a seleção brasileira. Quem que é o centroavante da seleção brasileira? Você vai falar o Firmino. Firmino, assim, ele tem até boa técnica, mas não tem tanto corpo, ele não tem tanto jeito de trombar com o zagueiro. Gabriel Jesus, na Copa, que não fez gol,
ainda tem essa coisa de ser meio que menino. Então ele tem boa técnica, tem velocidade, mas tem gente que achava que... Tá faltando a malícia de jogo. De É assim, entender. O Diego Costa, que poderia ser da seleção brasileira, acabou virando espanhol. O Filipão não quis ali, ele acabou virando espanhol. O Diego Costa talvez tenha mais essa linha. Ele tem a potência, a força física, o cara é um tanque, né, para cabecear, para trombar, dividir com o zagueiro. E também tem parte técnica boa. O Drogba é um grande exemplo. O Drogba é um excelente centroavante. Porque ele com a bola no pé sabia o que fazia, inteligente, e ao mesmo tempo vai trombar com ele, vai disputar por cima, por baixo com ele, né? Esse atacante assim poderoso que falta no Brasil, né? E muitos times. E aí tem uma pergunta aqui também da Liliane Alves, que é a outra administradora. Eu estou só procurando aqui para poder ler para a gente. Ela estava perguntando sobre o Haaland poder ser cotado para o melhor do mundo. Talvez esse ano não, mas no futuro próximo. Não, nessa temporada não tem chance, até porque ele foi eliminado da Champions League, né? O Neymar jogou muito numa partida da volta, o PSG eliminou o Borussia Dortmund, o Lewandowski pode. Se o Bayern ganhar o Campeonato Alemão, ele é o favorito, ganhar a Copa da Alemanha e ganhar, sobretudo, a Champions League, a Alemanha está voltando ao futebol, se bem que a gente nem sabe se vai ter prêmio ou não, né? A FIFA cancelou o prêmio dela The Best, a bola de ouro ainda não foi cancelada, mas de repente a bola de ouro pode ser entregue para o Lewandowski, imagina? Volta a Bundesliga, outros países não voltam, tudo atrapalhado. Aí ele vai e ganha a Champions League. A chance do Lewandowski desse jeito ser o melhor do mundo desse ano, bola de ouro, é enorme. O Haaland não tem como, pelo pouco tempo que ele chegou, né? Ele não está no começo da Bundesliga, né? A gente não sabe se ele vai ser campeão, né? Vai ser uma missão difícil superar o Bayern, tá na briga. E na Champions League, que é o que mais contribui para ganhar prêmio individual, né? Quem é campeão, o Haaland já está fora. E aí, eu acho que é dia 26, vai ter o clássico, né? Que a gente está falando do Bayern contra o Borussia. E aí, quem é que leva melhor? Como é que você compara? A gente fazendo aquele pré-jogo, ainda tem muita coisa ainda para rolar, mas a gente fica naquela expectativa. Será que alguém ganhar vai tirar aquela pontuação importante e subir? Ou quem perder vai perder aquela pontuação que é importante para poder se manter no primeiro lugar? Se o Bayern está com 4 pontos de vantagem, é a maior vantagem que um líder teve sobre o segundo colocado agora. Se o Bayern vencer esse jogo, que é fora de casa, contra o Dortmund, aí em termos de título, para mim, está resolvido. Se o Bayern ganha o próximo jogo, que é em casa contra o Frankfurt, e ganha do Dortmund fora, aí para mim acabou em termos de título, está consolidado. O Dortmund tem algumas vantagens. Nessa volta do futebol, o Dortmund apresentou um futebol melhor do que o Bayern, e o Dortmund ainda jogou desfalcado. Jogou sem o Roy, sem o Kahn, o Sancho entrou no final. Então, quer dizer, a primeira impressão nessa rodada, o Dortmund jogou melhor. O Dortmund mostrou que, né, talvez a parada não tenha feito tanto problema para o time. E o Dortmund vai jogar em casa, não vai ter a torcida, é um prejuízo que ele vai ter, mas não deixa de ser no estádio dele. Então é uma chance de É ele como se o ganhar. Dortmund tivesse aquele vida ou morte, ou a gente ganha e a gente precisa realmente ganhar, levar esses pontos para casa para poder conseguir tentar tirar essa diferença de 4 pontos para o Bayern e conseguir tomar essa posição e ficar em primeiro lugar e conseguir ser o premiado, né? Porque no final de tudo, todo mundo quer ser o primeiro lugar, o segundo lugar é bom, mas não é o suficiente. E aí eles estão tentando tentar passar o Bayern e foi isso mais ou menos. E o Bayern, por ter tido essa parada, já não veio muito assim, tá precisando acordar para o tempo. Como é que você compara aí esses dois jogos, né? Porque eles jogaram com outros times e aí dia 26 vai ter o jogo deles dois. E vai ser o clássico, né? Todo mundo tá esperando o jogo dele 26 para poder saber quem é que vai poder conseguir fazer alguma coisa. Mas também não vai adiantar ganhar nesse dia e perder nos outros jogos e não conseguir essa pontuação, né? O Bayern tem alguns problemas, o Coutinho não joga mais essa temporada, o brasileiro está machucado, embora ele não vinha jogando muito bem mesmo. O Goretzka jogou, não jogou bem, que cuida da armação. O Gnabry, que vinha muito bem na temporada, inclusive na seleção alemã, não voltou bem. Então tem alguns jogadores que precisam acordar.
O Coman, que é muito bom jogador, entrou no segundo tempo, melhorou o time, talvez volte a ser titular, ele se recuperou de lesão. O Dortmund, eu falei que tinha alguns jogadores com problemas médicos, né? Vamos ver, devem estar sendo preparados para esse jogão. É... no ponto corrido não tem final, mas é quase que uma final antecipada esse confronto. Claro que vai ser absolutamente decisivo. Aproveitar aqui, todo mundo está escrevendo aí, muita gente. Eu consigo ler algumas mensagens, algumas não. Obrigado pelo carinho aí, todo mundo que está mandando um abraço para mim, um Todo abraço. mundo tá mandando um abraço para você. Então, realmente, Elo- você é a sensação do futebol. Elogios aí, agradeço, tal. Alguém perguntou, eu tenho feito todos os dias, colocado nas minhas mídias, o melhor time de todos os tempos. Hoje eu botei do Benfica, por exemplo. Alguém perguntou do Flamengo, já coloquei ontem do Flamengo. Já estou fazendo isso há quase um mês, né? Então, calma que se seu time não está lá, ainda daqui a pouco vai aparecer. Possa ser que ele apareça, né? Pode ser, eu Ou tô vendo. não. Não, pode ser, porque assim, eu tomei um padrão. Todos os times que foram campeões do mundo, eu já coloquei o meu time todos os tempos. E internacional ou brasileiro. Eu comecei assim, times que foram campeões do mundo. Então eu comecei Real Madrid, Barcelona, Milan, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester United, Ajax, Feyenoord, Porto, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Estrela Vermelha, Atlético de Madrid, que é um caso curioso, né? Porque foi campeão mundial, mas não foi campeão europeu. E aí eu vim para os times da América do Sul. Peñarol, Nacional, Independiente, Boca, River, Estudiantes, Racing, Vélez, Olímpia do Paraguai. E aí eu fiz já os times brasileiros que foram campeões do mundo. São Paulo, Santos, Corinthians, Grêmio, Inter, Flamengo. O Palmeiras eu tinha feito antes, quando eu participei do expediente. Então tem muita gente pedindo aí, faz o meu time de todos os tempos. Primeiro assim, eu, eu, eu procuro dar uma pesquisada, eu gosto muito de história do futebol, né? Então, por exemplo, o pessoal do Nordeste me escreveu, pô, faz aí, nunca o pessoal faz aí, vocês aí nunca fazem os times do Nordeste. Eu quero sentar e estudar melhor. Não é só jogadores que eu vi, entendeu? Então não dá para você fazer um Bahia da história não colocar muita gente de 59 que ganhou a Taça Brasil, né? Entendeu? Times que o Náutico dos anos 60, Santa Cruz dos anos 70. O Sport teve time muito bom nos anos 80, começo dos anos 2000, time campeão da Copa do Brasil. Então você tem que mergulhar na história. Jogadores que a gente não conhece tanto, às vezes lá do passado, do começo do século passado. Então, eu gosto de história, né? Eu vou adquirindo conhecimento, estudando mais a história dos times, jogadores que eu não vi, né? Então tem gente, pô, mas como é que você não botou tal cara? O cara joga muito. Falei, pô, o time do Benfica que eu botei hoje tem um monte de cara que foi campeão da Europa em 61, 62. Eu não vi jogar, mas você começa a estudar, ver vídeo, pesquisa, você vê, pô, esse cara não pode estar fora de um time, né? Então, todo mundo que está acompanhando, você deve ter muita gente do Nordeste me acompanhando. Quando eu chegar em times do Nordeste, vou tentar estudar ao máximo o passado, não só jogadores que eu vi, ou de repente um jogador que foi espetacular, jogador de seleção, que teve uma passagem curta. Eu valorizo muito a história, aquele cara que passou 15 anos no time, que ganhou, ajudou a fazer torcida, a popularizar o clube, entendeu? Nem sempre o melhor jogador, simplesmente passou aqui 6 meses, tá na história do time. Depende, não é assim. Pode até ser um jogador genial. Eu botei o Maradona na seleção do Barcelona, foi a única licença poética que eu fiz, porque o Maradona não merecia estar na seleção do Barcelona, ele jogou pouco lá. Então, pô, mano, tô desvirtuando aqui. Ó, a gente tem duas perguntas aqui na live. Uma do professor Tio Daniel. Ele está perguntando sobre como foi como vem sendo a preparação física e se isso tem influenciado nesse momento os jogadores. Tem. Primeiro, já vou responder assim. Preparação física é um negócio muito importante no esporte, né? Assim, as pessoas acham que, joga bola, vai lá. Não, se você não está preparado fisicamente, bem, um time que é pior que o teu na parte técnica, ele te engole. Você põe um monte de craque, gordo, barrigudo, senão você põe agora em campo lá o Pelé, o Maradona, né? Os caras, não. Se você não estiver bem fisicamente, um time que é pior te engole. Ainda mais hoje que o futebol é muito intenso, dinâmico, muita correria, muita disputa, muita marcação. Precisa estar bem fisicamente. E deu para ver nessa volta do alemão que tem jogador que não está na melhor forma. O Gnabry, que eu citei, por exemplo, é ótimo jogador do Bayern. Ele não sei se ele tem uma dificuldade de perder forma rápida, entendeu? Então ele precisa estar na ponta dos cascos.
é um cara que não voltou bem. Então o Thomas Miller jogou muito bem, parecia que para ele não teve nem parada, né? Então vai muito de jogador para jogador. Os clubes Mas estão aquela questão do jogador. é, a Vai preparação dar... física mudou, porque antigamente você tinha todo mundo treinando junto, o preparador físico estava mais perto, auxiliares e tal. Agora tá todo mundo treinando nesses últimos tempos, é muito pela internet, né? Treino online, que nem a gente pode fazer em casa. Vai do jogador sim também se interessar em voltar bem preparado. Não simplesmente porque a gente sabe que alguns jogadores só estão cumprindo o que a comissão técnica está mandando. Ah, tá, vou fazer tal exercício porque está mandando fazer. Mas aí, e a gente vê que tem outros jogadores que, independente, por exemplo, aqui no Brasil, tem muitos jogadores que a comissão técnica meio que parou e não está tendo os treinos, tá aquele negócio meio parado, mas eles estão se treinando, porque a gente sempre acompanha nas redes sociais. Isso também vai do querer do jogador dar o seu melhor e poder mostrar que é o melhor dentro de campo, né? O Cristiano Ronaldo é o melhor exemplo. Você tem dúvida que o Cristiano Ronaldo, quando voltar a jogar, vai estar voando? Ele é obcecado com o corpo, é um cara que contrata especialista em corrida, velocista, cara para saltar, para melhorar o salto dele. Pô, o cara mega academia em casa, super preocupado com isso. Então é um cara que, mesmo fora do ambiente do clube, ele já se cuida muito, ele é muito profissional. Mas nem todo mundo tem esse profissionalismo, né? Então, deve ter muito jogador que vai voltar acima do peso, vai demorar um tempinho para entrar na melhor forma. A Liliane falou, é verdade, o Lewandowski se recuperou de lesão. Quando teve a parada para o Lewandowski foi boa. Né? Então, o Perisic do Bayern também estava contundido, o Coman voltou agora, né? Então, jogadores que estavam com o Coutinho machucou feio, não vai voltar nessa temporada, tá fora. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre você. A gente já falou muito, já estendeu o assunto com você. Eu acho que você assim, meu Deus, essa menina fala demais, pergunta demais. Mas aí falando um pouquinho sobre você, Empate. que eu acho da parte profissional, sobre o que você diz para quem está começando agora. Você já cobre futebol há 20 anos, você comenta. E para quem está começando agora, o que é importante para poder conseguir o seu lugar ao sol, que a gente sabe que não é fácil e que tem vários profissionais, mas para você ser o profissional. A primeira coisa que eu falo é para todo mundo, não é só na área de comunicação, né? Faltou a camisa laranja, é verdade. É fazer o que você gosta. Se você faz o que você ama, se você trabalha com o que você ama, aquilo nem parece trabalho, parece prazer, parece diversão. É o meu caso. Então eu sou muito feliz, sou muito realizado profissionalmente, porque o meu trabalho é o que eu amo. Desde pequeno sempre gostei de esporte, de futebol, então trabalhar com isso é um tremendo prazer, sabe? É uma alegria. Como é para um jogador de futebol? Ele ama jogar futebol, então ele joga e é feliz. Tem jogador que fala, é feliz, sou feliz, sou feliz. Ele está fazendo o que ele ama. Então a primeira dica eu faço aí. Tem gente de outra área que pergunta, poxa, eu sou engenheiro, mas eu gosto de futebol. Como é que eu posso ser jornalista esportivo? Eu sou médico, quero... então, para não ter esse arrependimento, pensa muito bem, tenta descobrir bem o que você ama, o que você gosta, e aí quando você decidir, vai de cabeça. Tente se aprimorar, evoluir, aprender sempre. É o que eu falei para você, eu tento fazer esses melhores times que eu estou fazendo, para mim está sendo um aprendizado. Eu estou aproveitando, comecei a fazer isso na pandemia, virou modinha, todo mundo está fazendo, mas eu estou usando para melhorar o meu conhecimento da história de todos os times. É impossível eu conhecer todos os times do mundo, todos os jogadores de todos os times do mundo. Não tem como. Ninguém faz isso. Mas se você estuda, você trabalha, você pesquisa, você vai melhorando. Então hoje, eu conhecia do Benfica. Hoje eu montei minha seleção do Benfica. Para montá-la, eu pesquisei muito detalhadamente vários jogadores, os principais jogadores do time. Então hoje eu tenho mais condição de falar. Aí você fala, poxa, você já tem 25 anos de carreira, mais de 20 anos que você comenta. É verdade, não quer dizer que eu não tenha nada que aprender. Ao contrário, só na minha área de futebol, um universo. Cada dia estreia um jogador novo, um técnico novo, um time que você não conhecia foi fundado, começa a virar fenômeno. O Haaland, até um ano e pouco, pouca gente conheceu o Haaland. Hoje todo mundo sabe dele.
Então você tem que estar sempre atualizado, né? A gente cobra isso dos técnicos, né? Você tem que estar atualizado, saber o que está acontecendo. Na parte tática, tem um time que está jogando assim, é diferente, tem um jogador que faz isso tal. E eu gosto muito de história. Então, na nossa área, informação é muito importante, conteúdo. Então, procure sempre estudar, aprender. Claro que uma faculdade de jornalismo é o ideal para quem quer ser jornalista. Tem gente que o diploma não é muito valorizado pelo governo, infelizmente, mas ainda é algo que eu valorizo muito. O meu diploma de jornalismo eu valorizo muito. E então eu recomendo, quem quer fazer jornalismo, a faculdade de jornalismo é uma boa base, mas também só fazer a faculdade de jornalismo não adianta. Tem que ter vontade de aprender, de se especializar, de se informar, saber o que está acontecendo, estar antenado com as coisas. Né, ter muito canal de informação. Então, basicamente, estudar, se informar. Acho que isso serve para qualquer área. Não, a gente estava querendo fazer essa pergunta a você, porque a gente está começando agora, a gente só vai Ótimo, fazer em 2 anos que a gente está. ótimo. E aí a gente está buscando um lugar ao sol, então a gente está perguntando para as pessoas que são consolidadas um conselho. E como já vai fazer 1 hora de live, eu não quero mais estender o assunto, mais perguntas, porque também vai acabar cortando aqui e vai acabar encerrando automaticamente. Eu quero te agradecer demais pela entrevista, por ter falado sobre o campeonato alemão, ter falado um pouquinho também comparado com os campeonatos daqui do Brasil. A atenção e sempre estar receptivo para tudo que a gente te pede. Muito obrigada, Rodrigo. Bom, primeiro agradecer aqui, ó. O Atilson tá fazendo sucesso aqui. Tamo junto, irmão. Trabalhamos junto no Fox Sports. Agradecer a todo mundo que mandou mensagem, participou. Sempre eu tô descobrindo, na verdade, esse modo de live que eu não fazia antes e tal. Por uma série de fatores, a pandemia, né? Também é um negócio que virou meio que padrão, eu tô abrindo mais. Mas, por exemplo, já tive um problema tecnológico, como eu te falei, né? Agora eu tenho que resolver essa questão do meu WhatsApp hackeado, né? Então, é um prazer participar. Você foi sempre muito simpática. Não é a primeira vez que a gente tem contato, né? Por dentro dos esportes. Também por isso eu aceitei o convite. Foi um prazer. Foi legal ter participado. Foi bacana. E o fato de você ser mulher mostra mais uma vez como as mulheres estão no nosso mercado muito fortes, conhecem, entendem com futebol. Lá atrás, quando eu comecei, tinham poucas meninas trabalhando com o jornalismo esportivo. Hoje é quase 50-50, tem tanta gente boa, né? Então é legal, bacana. Torço muito para o sucesso teu, por dentro dos esportes, que a gente possa aí caminhar bastante juntos e que ajudemos aí também, não só com dicas, né? A colocar mais gente no mercado, mais gente boa, interessada, gente. Estou na torcida para você e para todo mundo aí que acompanhou. Muito obrigada para você, Rodrigo. Para vocês que estão acompanhando a live, que acompanharam, que mandaram mensagens, muito obrigada. Fica o nosso agradecimento aqui do Por Dentro dos Esportes. Um agradecimento aqui à produção, que me ajudaram, porque tem que montar tripé, cenário, que a televisão quebrou antes da hora da live. Aí eu tentei colocar o quadro ali na hora. Agradecer a todo mundo que está apoiando, nos ajudando a esse momento de pandemia. Agradecer a minha parceira Liliane Alves, minha grande amiga, parceira de vida, parceira de projeto, a você, Rodrigo, e a todo mundo. Meu muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Prazer. Um abraço!